E o Alexandre de Moraes hoje ocupa o lugar de Satanás, do inimigo, do maior diabo que se viu nessa terra. Porque o Lula desvirtuou a palavra, é de se esperar. Difusor do mal, o lugar para ter difusor da imbecilidade, o lugar do inferno. Nunca vi tanta gente que não estudou um artigo de lei falando de democracia, falando de soberania, sem saber o que essas palavras significam. Eu estou tratando aqui das palavras com o significado que elas têm. Isso é inteligência. E o Alexandre de Moraes hoje ocupa o lugar de Satanás, do inimigo, do maior diabo que se viu nessa terra. Porque o Lula desvirtuou a palavra, é de se esperar. O método do Lula de falar democracia relativa, de falar é de se esperar. É de se esperar de um sujeito que se orgulha de ser ignorante. Mas não pode se esperar de um ministro do STF. Não se pode admitir de um ministro do STF. Então eu queria muito que toda a Globo News, toda a Globo, alguém assistisse e se repassasse. Porque no gabinete do Careca eu sei que assistem. Então, senhores, vocês são o diabo. O diabo. Existe um filólogo. Para quem não sabe o que é filólogo, é o sujeito que estuda a origem das palavras e circunscreve, portanto, o seu significado seminal. A filologia talvez seja uma das coisas mais importantes para que o ser humano seja compreendido, se faça compreender e não incorra em erros que coloquem a humanidade em risco. Existe um filólogo judeu sobrevivente dos campos de concentração de Hitler, chamado Victor Kemplerer. Victor Kemplerer tem um livro chamado Lingua Tertii Imperii. O título é assim, em latim: a língua do terceiro império, a língua do terceiro Reich. E o terceiro Reich é a forma como se chamava o governo hitlerista na Alemanha nazista. E Victor Kemplerer, sobrevivente, judeu sobrevivente dos campos de concentração, ele ensina que o nazismo não teria alcançado esta façanha macabra, ele não teria sido tão mortal, fatal, tenebroso, terrível, não fosse a utilização muito da esperta, muito da capciosa, que foi subverter as palavras, esvaziar as palavras do seu significado, para que, assim esvaziadas, elas fossem usadas em locais em que elas não cabiam, não lhes eram pertencentes.
E foi esse esvaziamento do significado das palavras, para atribuí-las a situações e a sujeitos aos quais elas não cabiam, que permitiu que o povo judeu fosse rebaixado da sua humanidade. A palavra é o famoso soft power, mas é tão letal quanto uma bomba atômica. Dessa maneira, o Brasil pode enfrentar uma situação totalitária. Já está enfrentando, aliás, por quê? O que se vê desde o primeiro momento do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que é um governo ilegítimo. Falam de golpe de Estado. O artigo do Código Penal que fala em golpe de Estado é tentar, mediante violência ou grave ameaça, depor um governo legitimamente eleito. Eu quero dizer aqui que o governo Lula não é um governo legitimamente eleito, e eu não estou falando de urna, prestem atenção. Eu estou falando de legítimos. Conforme a legis, conforme a lei. E o que é que diz a lei brasileira? A lei eleitoral diz: o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, só pode fazer resoluções até o dia 5 de março do ano da eleição. 5/3/2022. É isso que diz a lei. É isso que diz a legis, lei em latim. O que seria legítimo, portanto, seria que a eleição de 2022 fosse administrada pelo TSE através de resoluções aprovadas até o máximo 5/3/2022. Mas aí, em 20 de outubro de 2022, ou seja, 20/10, vem uma resolução que muda todo o jogo eleitoral. Ora, 7 meses e meio depois. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.